Prazer tê-la conosco. Fabiana é aqui da nossa região de Novo Horizonte. Deus a chamou. Ela contou um pouquinho sobre a chamada dela na primeira parte. Se o irmão não esteve, pode acompanhar ali no YouTube ou no Facebook, que já está lá a primeira parte da nossa EBD missionária. E agora a Fabiana vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido ali na África. Vamos poder ver e ouvir um pouco mais de informações sobre isso. Com certeza, como Deus falou ao nosso coração na parte da manhã, na primeira parte também falará agora. Obrigado, Fabiana. Que Deus continue te usando. Bom, para quem eu não vi na primeira parte, a paz, bom dia. E pegando o gancho, irmãos, façam o curso de francês. Não somente para ir a Paris, eu morro de vontade de ir a Paris. Sim, mas você pode ir ao Senegal e servir ao Senhor lá no Senegal também, ou então na África francófona. Nós temos vários países na África que falam francês. Então, o irmão já pode ter uma base aí e investir o seu tempo em aprender um novo idioma, uma nova cultura. É muito legal, é muito gratificante isso. E esse dinheiro é investimento, não é você perder o seu dinheiro, é investir o seu dinheiro num curso de línguas. Bom, já fiz a propaganda. Então, nós vamos falar um pouquinho agora. Eu falei sobre uma parte do meu chamado e como aconteceu tudo. E pode passar para mim, fazendo um favor. Foi? Como os irmãos sabem, os irmãos estão terminando a campanha de missões. E pode passar. Vai lá no Radical. Isso. E a Junta de Missões Mundiais, além de vários projetos, e depois mais para frente eu vou falar um pouquinho de um projeto que agora eu vou fazer parte, mas esse foi um projeto específico que eu fiz parte durante 2 anos, foi o Projeto Radical, que está aí desde 2003, e na verdade nós temos 5 modalidades. Esse projeto, como eu já disse, reforço, é destinado a jovens com a idade de 18 a 30 anos. Dá para ir depois, né? Quando Deus chama, não adianta, vai depois dos 30 também. E nós temos 5 modalidades que estende de 11 meses a 4 anos. Então, nós temos radical luso-africano, temos radical Haiti, radical latino-americano, radical Ásia e radical África. Então, o único que é a partir dos 22 é o Radical Ásia, que você vai para servir com a sua profissão, e é o único que tem como você ficar 24 meses e renovar o seu contrato para mais 24. Os outros é contrato fechado. Então, a África são 2 anos, e aí eu entrei em maio de 2017, eu fui para o Rio, para fazer o treinamento, e passa para mim fazendo um favor. E junto comigo foi essa turma de 13. 2 precisaram voltar, mas aí os irmãos podem ver que 13 e somente um rapaz. E assim, a nossa oração é para que Deus desperte os rapazes também. E a gente precisa, porque o que acontece? Nós somos para a África e nós chegamos num lugar totalmente patriarcal. Ele fez sucesso. A gente, de um certo modo, foi, né? Mas, às vezes os meninos viravam e falavam assim, escuta, a gente precisava de meninos aqui para conversar com a gente e tal, porque por mais que a gente estava ali ajudando, eles queriam um homem, porque eles se identificam. E assim, outra coisa que eu sempre brinco, ele passa bem, irmãos, graças a Deus, porque imagina, ele morou dos 2 anos, ele morou 6 meses com a gente. Então imagina, um homem só morar com tanto de mulher assim, não é fácil não. Então ele passa bem, glória a Deus. Ele realmente viu que ele tem um chamado missionário, sabe? E a maioria deles tinha uma boa parte do Rio. No estado de São Paulo tinha eu e uma outra moça do Vale do Ribeira. E nós tínhamos de vários outros lugares.
Então, junto comigo, passa para mim, fazendo um favor. A minha equipe era composta de 3, porque como era uma equipe grande, então eles dividiram. E aí 2 equipes ficaram no Senegal. Então, 2 meninas precisaram voltar. Uma voltou daqui do Brasil mesmo, para casa, e a outra voltou lá da África, tudo motivo de saúde. Você faz uma bateria de exames, mas aí acaba que uma hora alguma coisa não dá certo. E aí, por motivo de saúde, elas tiveram que voltar. E aí nós ficamos em 11. Então, fizeram 2 equipes de 4 e ficaram no Senegal. Então, eu fiquei no Senegal durante 4 meses para estudar língua e tal. E depois nós fomos para a Gâmbia. E aí nós tivemos essa pequena equipe. Então, a Esther, do meio, ela é do Acre. E a Rafaela é de Rondônia. Então, nós tínhamos jovens de todo o Brasil. Hoje nós temos equipe lá e as meninas que estão lá são do Nordeste. A outra equipe que chegou lá agora, que vai ficar no lugar dessa equipe que está lá, os 2 meninos são do Sul. Então, assim, Deus tem feito um mover no país inteiro. Não é só restrito a um estado. Né? E aí nós trabalhamos lá na Gâmbia, que é o menor país do continente africano. Depois eu vou mostrar para os irmãos. E a duração do projeto, na verdade, o projeto todo são 2 anos, mas a duração do trabalho foi 1 ano e 2 meses. Porque nós saímos, fomos para o Rio, tivemos uma boa base de estudo bíblico, batalha espiritual, cultura, essas coisas todas. Aí nós saímos, fomos para o Senegal. E lá a gente ficou 4 meses estudando, e inclusive nós fomos para a universidade estudar. E a princípio, todas as equipes iriam para países de língua francesa. E aí, como a gente sabe do nosso mundo que anda totalmente instável, portas se fecharam. E aí o Senhor abriu portas na Gâmbia. E nós fomos para lá e foi lá que o Senhor nos ensinou a ser bom samaritano e aceitar bons samaritanos nas nossas vidas. Passa para mim, fazendo favor. Gâmbia é esse grande país da seta, irmãos. Como eu disse, é o menor país do continente africano. Os irmãos podem ver, Senegal em cima, Senegal embaixo. Então, só tem fronteira com o Oceano Atlântico e com o Senegal. E detalhe, o Senegal fala francês, como eu acabei de falar para os irmãos, e a Gâmbia é uma colônia inglesa. Então, a língua oficial é o inglês. Mas a gente costumava brincar muito que a partilha da África, ao mesmo tempo que eu acredito que não trouxe tanto benefício para eles, mas eles foram muito resistentes. Então, a língua oficial é o inglês, mas só se fala inglês quem é alfabetizado. Diferente da gente. A nossa língua oficial é a língua do colonizador. Eu me lembro que eu estava na universidade e aí eu fui apresentar um trabalho em francês e fazia muito tempo que eu não tinha contato com o francês e eu virei para a professora e falei assim, olha, faz muito tempo que eu não falo francês. Então, minha língua é português, eu domino o português, o inglês, eu falo um pouco de italiano. Aí ela virou e falou assim, por que você fala só língua de colonizador? Eu falei, porque no meu país, a língua do colonizador é que fez sucesso. Porque lá, a língua oficial é o inglês, mas eles falam mais 6 línguas. Então, cada lugar que você vai é uma língua diferente. Se eu aprendi, infelizmente não, porque 1 ano e 2 meses é muito pouco, assim, o tempo é muito pouco para você aprender uma outra língua. E junto com a língua, não é só o falar, tem toda uma estrutura por trás. Então, a gente ficava parecendo um papagaio, sabe? A pessoa cumprimentava a gente na rua, aí a gente olhava, aí ele falava para a gente repetia, e era isso, durante o tempo que a gente teve. Porque existem pessoas, igual a gente morava num vilarejo, que é ali perto mesmo da setinha ali, e a gente trabalhava num outro a 6 quilômetros. E
é onde tem a igreja e tal. Mas o vilarejo que a gente morava era um vilarejo maior. A única cidade mesmo na Gâmbia é Banjul, que é a capital. O resto, todos esses outros nomes que os irmãos estão vendo aí, são vilarejos, grandes vilarejos, não tem cidade formada. Então, você vai para o interior do país, quanto mais você vai para o interior, mais você vê que são realmente... E a gente conseguiu vir até o finalzinho mesmo, a gente conseguiu viajar o país todo, passar por todo o interior do país. E são vilarejos mesmo, e lugares que são ocas. Sabe? Eu olhava e falava assim, gente, daqui a pouco vai sair um índio dali. Então, ocas mesmo. Não tem, muitos lugares não tem luz, não tem água encanada. A situação é precária. Mesmo que seja uma colônia inglesa e que seja um pouco mais desenvolvido, que, por exemplo, essa outra parte do Senegal, porque, ó, Dakar está lá no comecinho. A outra parte do Senegal não é tão desenvolvida. Dakar é cidade de primeiro mundo. Muito boa. Tem algumas coisas caóticas e tal, mas é uma cidade muito boa, uma cidade grande, né? Mas o resto do Senegal não é. E a Gâmbia acontece a mesma coisa. É um pouco mais desenvolvida por ser colônia inglesa, mas acontece a mesma coisa, né? Outra coisa na Gâmbia é o seguinte, é um país islâmico. Então, 95,7% da população é muçulmana. E os outros 4 e pouquinho se diz cristão católico ou então cristão protestante, que é muito pouco, a taxa é muito pouca. E outra coisa que predomina muito é a religião da cultura. Então eles são adeptos à feitiçaria, essas coisas todas, paganismo. E realmente, isso é muito forte. Em África, então, é muito forte. E aí, você, tendo um país muçulmano, a maioria muçulmana, você tem liberdade de culto, mas você não tem liberdade para falar do Evangelho. Você não pode chegar e falar para a pessoa, olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida e tal. Lá, você vai de uma forma diferente. Foi algo que a gente começou a precisar aprender e a entender. Porque você vai pregar Jesus pelas suas atitudes, pelo modo como você anda. A sua palavra vai ser a última coisa. E aí, onde entra Missões Mundiais nisso? É um campo novo lá, tem 10 anos esse campo. E onde Missões Mundiais entra? A gente sabe que em todos os lugares a gente precisa de trabalho social. África, então, né? E aí é onde Missões Mundiais entra. Passa para mim, fazendo um favor. Irmãos, essa é a igreja. E assim, como nós temos liberdade de culto, tem como construir igreja. E é no vilarejo que eu disse para os irmãos, que é um vilarejo a 6 quilômetros de onde a gente morava. É Cachumé, e é um dos maiores vilarejos do país, só que não tem luz, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, não tem nada. Então, essa foto aí, quando eu tirei, tinha acabado de chover, então ainda está verdinho e tal, mas na hora que você chega lá, novembro, dezembro, você não vê isso, você vê tudo seco, porque é savana mesmo. É bem seco, bem precário mesmo. Porque o que acontece? Chove somente 2 meses durante o ano. Os outros 10 meses é seca. Então, é um clima equatorial, é muito quente mesmo. E por causa do mar, não tem muita chuva. Eu até achei muito estranho isso, mas na outra foto dá para ver que é a nível do mar, mas mesmo assim não tem muita chuva. E aí você entra numa comunidade dessa e não tem como você falar assim, olha, você vai enriquecer e tal. Você precisa ajudar as pessoas. E aí Missões Mundiais entrou com o PEP,
Tem vários outros projetos, mas eu vou falar dos projetos que eu fui ajudar, que eu fui prestar auxílio, porque nós, como radicais, nós vamos para ajudar os missionários que já estão em campo. Até porque o tempo é muito pouco, não tem como a gente chegar lá e falar assim, vou fazer um projeto enorme, vou mudar o mundo. Não, a gente vai para ajudar outras pessoas que já estão em campo e que têm uma visão de tudo o que tem acontecido. E aí o PEP atende cerca de 40 crianças. E isso dá o quê? Dá umas 30 famílias, até menos, dá umas 20 famílias, porque eles têm muitos filhos. Isso é fato. Em Gâmbia na verdade, a África, de uma forma geral, eles têm muitos filhos. E Gâmbia, principalmente, e mais para frente eu falo para os irmãos o porquê. E aí entra, esse programa é o quê? É um programa de socioeducação. Então, você vai educar a criança, ela vai aprender a ler e escrever, mas ela vai aprender a se comportar em comunidade. Às vezes ela chega lá, assim, querendo bater em todo mundo. E a gente via, porque além das aulas, você tem um acompanhamento de perto com os pais. Então, você chega nas casas e os pais começam a falar, olha, fulano era assim, e agora ele está diferente, agora ele canta. E a gente sabe que criança não adianta, né? Quando guarda mesmo. E aí os irmãos falam assim, poxa, mas como? Eles conseguiram fazer isso? Vocês conseguem fazer isso num lugar de muçulmano? Muçulmano, fechado e tal. O que acontece? A educação na Gâmbia é precária. Assim, precária, teria que melhorar muito para ser precária. E eles pagam para o filho ir para a escola, independente da situação. Tem uma escola perto lá do PEP, que é de 1º a 5º ano, e tem 3 salas. Então imagina, é de 1º a 5º ano e só tem 3 salas. Como que acontece? Às vezes tem 4 salas dentro de uma. E um professor para cuidar de todas essas crianças. Às vezes eu falo como professora, eu sou professora, e eu sei que é difícil você manter uma sala, por exemplo, de adolescente com 25, 30 alunos. Agora imagina, 50 alunos com idades diferentes e séries diferentes dentro de uma sala só e com um professor só, e o pai ainda tem que pagar por isso. Então o pai não quer isso para o filho. E aí vira e fala assim, poxa, o PEP é gratuito, né? Como é um projeto social, é gratuito. Então, é gratuito. Os professores não vão bater nos filhos, dos meus filhos, porque lá pode bater, né? Então, você não quer aprender, você vai apanhar. E não é com varinha, né? Pedaços de pau e tal. Então, não vai bater no meu filho, porque a regra no Brasil é diferente daqui. E eu não vou precisar pagar. E o meu filho vai aprender. Isso quer dizer o quê? Não me importa que ele é cristão ou não. Então, o pai pega e assina um termo de compromisso que o filho está numa escola cristã. E eles não sabem que a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar. É quando criança. E aí a palavra é lançada e a semente é lançada. E através disso, os pais começam a ver a diferença nas crianças. Então, tem várias histórias, mas eu separei somente uma. Pode passar para mim. A Ivânia. A Ivânia é uma menina, agora ela vai sair do PEP. A semana passada foi a formatura deles. E aí eu assisti e tal, chorei um monte. E a Ivânia, quando a Ivânia entrou no PEP, ela era arisca, ela era muito revoltada, ela batia em tudo quanto é criança, que tudo é meu. O porquê? A situação da criança na Gâmbia é muito triste, porque criança não tem valor. É criança. E outra coisa, na Gâmbia você não precisa se casar para ter filhos. Você precisa ter filhos para mostrar que você é fértil. Então, eu tenho filho, alguém vai cuidar, porque eu vou seguir minha vida. Tipo, eu mostrei para a sociedade que eu sou fértil, que eu posso ter filho. E quantas vezes eles chegavam para a gente, porque eram 3 mulheres solteiras. Então, pegava e falava assim, você não tem filho? Não, eu sou solteira, não tenho filho.
E lá, porque lá é normal. É normal isso. Eu tenho filho para mostrar que eu sou fértil e que eu posso ter filho. E aí o vizinho, o colega, ou a minha mãe, ou qualquer outra pessoa vai cuidar dessa criança. E essa criança vai ficar jogada. E a Ivânia não foge da regra, infelizmente, poucos fogem. Mas a Ivânia não foge. E ela morava em uma casa, na verdade ainda mora, numa casa com mais 8 crianças. E ela era uma das mais novas. E ninguém é parente dela. Tipo, a mãe teve e deixou lá. Deixou para alguém cuidar. E aí ela tem, desde cedo, a criança tem que, tipo, eu vou lutar pelo que é meu. Eu preciso lutar para conseguir isso. E aí ela mordia as crianças, ela batia nas crianças, ela fazia de tudo, chorava, não sorria de modo algum. E aí eles começaram a pesquisar as coisas e ver, e foram atrás do histórico da Ivânia e viram que era por causa dessa situação. E aí, com o tempo, além de aprender a língua que fala no país e aprender a ler e escrever, ela começou a ter lições de sociabilidade, de se tornar um indivíduo social e de pensar no outro, e começou a aprender sobre Jesus também, porque a rotina do Pepe é o seguinte: a criança chega, senta com a professora e a professora vai ouvir, então ela se sente importante porque alguém está ouvindo ela. Ali eles oram, eles cantam, ela conta a história bíblica, e aí depois vai para as atividades normais, de aprender a ler, escrever e tal. Ali ela vai aprender a ter o tempo de criança também, de brincar, sabe? São coisas assim que eles fazem nessa rotina diária. E aí a Ivânia, a palavra começou a ser lançada na vida dela. E ela começou a ser transformada e começou a ir aos cultos, inclusive. Porque os cultos, nós temos cultos lá somente aos domingos, às 10 da manhã. É das 10 a 1 da tarde. Porque não tem como fazer à noite. É um breu à noite, então não tem como. E aí tem o culto às 10 da manhã no domingo. E ela sempre, na hora que a gente chegava na igreja, ela já estava lá. Ia para o culto infantil. Sempre estava por lá, inteligentíssima. Às vezes alguma criança estava chorando e tal, e ela pegava, eu ia perguntar, mas aí como eu não falava nenhum dos idiomas deles, eu falava em inglês, a criança ficava olhando, ela vinha, e várias vezes aconteceu isso, ela vinha, perguntava o que eu queria saber, eu falava para ela em inglês, ela virava para a criança, falava no idioma da criança, às vezes nem era o idioma dela, e virava para mim e respondia, dava a resposta da criança. Eu olhava e falei assim, gente, ela tem 6 anos agora. Então, assim, é uma menina muito inteligente e que a palavra foi lançada e tem surtido efeito. Ela continua lá na igreja, porque tem 6 meses que eu voltei, mas eu sempre estou perguntando das crianças e tal, e ela continua lá na igreja, e a família dela tem falado que ela tem mostrado sinais de diferença e de transformação. Talvez eu não a veja mais, porque eu não volto para a Gâmbia, pelo menos a princípio eu não volto para a Gâmbia. Mas eu acredito que a palavra foi lançada, a palavra tem sido regada, e Deus tem algo especial na vida da Ivânia. E através da história dela, muitos outros serão alcançados, né? E isso é um trabalho que os irmãos ajudam, né? Passa para mim, fazendo um favor. Outro trabalho que eles fazem lá, e é um trabalho novo, bem recente, esse é a alfabetização de adultos. Na Gâmbia, mais da metade da população é analfabeta. E assim, é gritante isso. E é muito preocupante para os governos e para a população em geral, porque o que acontece? Você só fala a língua do colonizador se você é alfabetizado. E tem muito europeu, tem muito estrangeiro por lá, principalmente de novembro a abril, que é época de inverno na Europa, então eles correm tudo para lá, porque como é litoral e o país vive do turismo também, infelizmente vive do turismo sexual, inclusive, sabe? É algo muito, muito forte ali, essa parte de os estrangeiros irem para o turismo sexual também. E aí as pessoas não conseguem
trabalhar e fazer negócios. Porque os irmãos podem ver que a maioria são mulheres ali. Na verdade, só as mulheres. Os homens têm vergonha. Então, uma sociedade patriarcal onde se viu, eu, um homem, não sei ler e eu vou lá para mulher dar aula para mim? Não. E, na verdade, isso também, por questão cultural, é a mulher, porque quem trabalha é a mulher. Sim. O homem, cabe ao homem gambiano ter mulheres e quanto mais ele tiver, como é permitido, né, muçulmano, africano, então eles podem ter até 4 mulheres. Alguns têm até um pouquinho mais. Porque o que acontece? Quanto mais mulher eu tenho, melhor vai ser a minha vida. Porque eu trabalho enquanto eu sou solteiro. Então, assim, você encontra muitos homens falando assim, não quer casar comigo porque eu vou sair da canseira. A partir do momento que ele casa, ele para de trabalhar. E quem trabalha é a mulher. Então, se eu tenho 4 mulheres, eu vou ter uma vida boa, porque as 4 trabalham e, detalhe, vai ficar em casa, lavando, passando. Não, fica em casa. Só em sombrinha, água, um vinhozinho de caju, um vinhozinho de palma. É assim que eles vivem. O homem gambiano, infelizmente, é da cultura isso. O antigo presidente, ele baixou um decreto de prender os homens que não trabalhavam. Mas aí o outro presidente entrou e tirou tudo isso. Porque para eles não é normal. Não, eu vou assim, pronto, sabe? Não preciso trabalhar, eu tenho quem faz para mim. Então, na hora que o rapaz chega a 24, 25 anos, que não está casado, ele entra em desespero. Tipo, vou trabalhar o resto da vida? Pelo amor de Deus, eu não dou conta, eu preciso casar. E as mulheres, como elas, e essas mulheres são guerreiras, irmãos, porque além do turismo, e elas acabam não participando do turismo, porque o turismo geralmente é direcionado para os estrangeiros. Então o país é bem aberto e tem muito estrangeiro trabalhando lá. Então, indiano, chinês, libanês, paquistanês, a gente conhece gente do mundo inteiro que trabalha lá. Então quem presta esse serviço são os estrangeiros. Aos gambianos mesmo, cabe a parte da agricultura, a agricultura é muito forte, pesca, e na verdade elas não vão ao mar pescar, quem pesca são os senegaleses, e elas vão ajudar a tirar os peixes do barco. E aí o que sobra é para elas, o pagamento delas nessa ajuda é isso, é a sobra daqueles peixes, e aí elas saem nos vilarejos com bacias enormes, vendendo. A maioria das vezes com criança nas costas, porque não tem licença maternidade também. Você tem um filho, uma semana você fica em casa. Aí na hora que você apresenta o filho à sociedade, você já tem que começar a trabalhar. E você não tem com quem deixar o filho. Então, põe o filho nas costas e vai trabalhar. Trabalha na agricultura também. E assim, não tem máquinas igual aqui no Brasil. Né? Aqui a gente tem. Então elas vão arar a terra, todas as coisas que elas vão fazer é no braço. Essas mulheres são fortes pra caramba. Eu falo que assim, eu não tenho nada. O pessoal fala, mulher é sexo frágil, nunca foi na África. Porque essas mulheres não tem nada disso, não. Só que elas tinham dificuldade. Porque a gente sabe que para a criança aprender a ler e escrever é tudo muito fácil. Porque a criança não tem nada na cabeça. Assim, não tem preocupação, não tem que pagar conta, não tem que cuidar de casa e tal. E elas, para o adulto em si já é mais difícil. E para elas principalmente. Então, às vezes elas trabalham o dia inteiro, inclusive agora eles estão em recesso. Por quê? Porque a época de chuva, então a época de chuva é época de plantio. E elas precisam ir plantar. Aí elas não estão indo para a aula, então tem um recesso, elas tiveram que dar um recesso nas aulas para depois elas voltarem. E foi muito difícil para elas. As primeiras aulas, eu olhava e falava assim, meu Deus do céu. Teve dia de eu sair da sala e chorar escondido.
Porque eu olhava aquilo e falava assim, como pode? Nós estamos no século XXI. E assim, educação é básico para todo mundo, todo indivíduo, todo ser humano. É uma coisa básica. E elas não conseguiam pegar no lápis. Porque você precisa de uma certa cautela, e elas são rústicas. Elas são muito brutas, né? Então, quando começou o trabalho, a gente teve esse trabalho assim, de formiguinha mesmo, de ensiná-las, inclusive, a pegar no lápis. E a comunidade, na verdade, essa sala de aula não tem ninguém da igreja. As irmãs da igreja não quiseram. São as mulheres da comunidade, a maioria muçulmana, porque essa comunidade em Catiumé é uma comunidade muçulmana, então a maioria muçulmana. E aí os maridos, que cabe sombra e água fresca, mas como ele é o dono da casa, ele começou a ver que um projeto social estava mudando a vida dos filhos, a vida da esposa, e que tinha alguma coisa diferente aí. Então ele precisava saber o que era. E ele começou a convidar os missionários para saber o que era e pedir estudos bíblicos. Então, hoje, na Gâmbia, nós temos algumas famílias que recebem, famílias muçulmanas, que recebem estudo bíblico. Porque, como é proibido você falar de Jesus, só não é proibido se a pessoa te pede. Então, como eles pedem, aí os missionários vão até as casas e falam sobre Jesus, e muçulmano é muito curioso. Ele quer saber, e dependendo, o muçulmano africano, dependendo da etnia dele, aí ele é mais criterioso. Então ele quer saber de tudo certinho, os pingos certinhos nos is, os acentos, para poder entregar a vida para Jesus. E é assim, é questão cultural também. Se o pai entrega, a família toda se entrega a Jesus. Só que nós começamos, é claro que na contramão. Por quê? Porque se essas mulheres e essas crianças, porque o que a gente tem visto com essas mulheres? Até a autoestima delas mudou. Porque hoje eu consigo ler, hoje eu consigo negociar no porto, porque elas não sabiam nem o número. Então, era difícil isso. Então, hoje eu consigo ler, hoje eu consigo escrever o meu nome. Então, uma coisa que a gente estava comentando ali em Novo Horizonte mesmo, é algo que o indivíduo, né, um ser social, uma pessoa, sente muita falta, é de não saber, quando ela é analfabeta, o não escrever o nome tira a identidade dela. E aí a gente conversando sobre isso, eu comecei a pensar nessas mulheres e a alegria que elas tiveram. Eu estava presente no dia que elas conseguiram ler os nomes delas. Esse é o meu nome. Então, a alegria estampada. Esse tipo de coisa não tem dinheiro que paga, né? Então, o relacionamento, o quanto a gente conseguiu aprender, porque... Por exemplo, eu estava lá, eu só prestava auxílio, porque eu não falo a língua materna deles, eu falo a língua do colonizador, no caso. E então eu não podia dar aula, mas eu estava ali para ajudar, com assistência mesmo. Olha, vai pegar no lápis? Então vou ajudar a pegar no lápis. Eram coisas assim que a gente ajudava. Como estrangeiro, é o que a gente tem para fazer. Às vezes fala assim, ai, nossa, missionária, mas é tão pouco. Às vezes é pouco para a gente, mas às vezes essa pessoa nunca recebeu um toque. Passou a vida inteira sem receber um toque, sem receber um auxílio. E às vezes só de você pegar na mão dela para fazer o começo de uma letra, aquilo ali mudou a vida dela. E aí depois ela aprende com o nome dela, ela aprende a fazer essas coisas, assim, a mudar a vida. Então, transforma. O evangelho é isso também. O evangelho é transformação, inclusive transformação social. Elas não sabiam ler e escrever. Hoje, elas sabem ler o nome, elas sabem escrever o nome, elas sabem dar troco.
sabe? Elas conseguem se desenvolver. E com isso, os maridos estão vendo esse progresso e têm deixado as casas abertas para que o evangelho seja pregado. Então, às vezes eles nem vão na igreja. Tem uma ou duas famílias que vai à igreja em comemorações especiais. Mas eles estão com as portas abertas para que o evangelho esteja lá. E é esse um trabalho, dentre muitos outros, que os irmãos têm ajudado. Têm ajudado no dia na oferta especial, né? Têm ajudado com com o boleto mensal, no sustento dos missionários todos os meses, tem ajudado em oração, e são campos como esse que os irmãos também podem visitar. E aí o meu convite se estende a você, inclusive, você fala assim, nossa, eu tenho chamado missionário, isso me toca, mas eu não posso ficar assim a minha vida toda. Ou então eu não tenho mais idade para fazer parte de um projeto como esse projeto, porque eu não sou mais jovem, eu não sou solteiro, porque o projeto radical é destinado a jovens solteiros. Então, não sou mais solteiro e tal, mas você pode ir ofertando, você pode ir orando e você pode ir principalmente visitando o campo missionário. E como isso? A Junta de Missões Mundiais, além desses projetos, né, de ter um missionário no campo por vários anos, ter um missionário de carreira e ter os projetos de jovens, o radical, tem também as caravanas missionárias. Então, todos os anos saem várias caravanas. Hoje, inclusive, tem saído uma caravana, essa caravana vai para a Colômbia. Então, desde o começo do ano, a gente tem tido caravana. Em setembro, eu vou para mais uma, porque o que acontece? Eu voltei e eu senti agora de Deus de fazer mestrado para poder ajudar no campo missionário, com mais um conhecimento. Então, eu vou ficar um tempo no Brasil e depois eu volto para o campo. Mas enquanto eu vou ficar por aqui, eu vou pegar e vou fazer essas viagens missionárias. Então, em setembro, eu estou indo para a Itália em uma viagem missionária. São viagens de 15 dias e os irmãos podem ir. Tem para vários lugares. Você fala assim, nossa, mas eu não quero ir para a Europa. Irmão, tem para a América do Sul. Tem para a América Latina, de uma forma geral, tem para o Haiti, tem para a Ásia, tem para a África, tem para o lugar que o irmão quiser. Não, mas eu queria conhecer um campo de refugiado, eu queria ir para o Oriente Médio. Tem Oriente Médio também, irmão. Aí o irmão vai, fica 15 dias, trabalha com os missionários lá, vai viver aquela rotina do missionário, e aí o irmão volta. Eu não vou falar que o irmão vai voltar do mesmo jeito, porque não vai voltar do mesmo jeito. Não volta, a gente muda, a gente sempre muda. Mas o irmão vai poder contribuir, vai ver onde que o dinheiro do irmão está sendo investido, inclusive. Então, eu lanço esse desafio aos irmãos, de ir para uma viagem missionária. E quer saber como é? Vem falar comigo. Tem como você preencher um formulário. O Eric vai estar aqui à noite também, vai falar até melhor sobre isso. Então, que você esteja pensando. Pensa nisso durante esse dia todo. Pensa no que Deus pode fazer através da sua vida. É claro, com o seu vizinho, no seu estado, no seu país, mas em todos os lugares do mundo. Uma coisa que eu ouvi de um pastor e que me chama muito a atenção, o ir de fazer discípulos, na verdade, a ordem é fazer discípulos. Porque enquanto você vai fazendo discípulos. E as pessoas vão fazendo as coisas e vendo em você. Então, vá e faça. Prove o que é um campo missionário. Prove o que é viver na total dependência de Deus e viver o que Deus tem para você. Porque todos nós temos um propósito. E a gente precisa viver esse propósito. Passa para mim, fazendo um favor. E eu termino com esse versículo. De Atos 20 e 24. Na verdade, esse versículo é o versículo-chave do programa Radical. Que fala, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, que todos nós
possamos cumprir o nosso propósito e dar testemunho da graça de Deus. Seja na Gâmbia, o menor país da África, seja no Brasil, o maior país da América, em qualquer lugar, que nós possamos dar testemunho da graça de Deus. Nosso serviço na escola, na faculdade, que a nossa vida seja para agradar a Deus e para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Amém?